Olá, pessoal. Oi, oi, oi. Hoje vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Alguns vereadores vão participar conosco e estou esperando o Dr. Caio e os vereadores que estão interessados. Aqui. Olá, doutor. Estou esperando. Boa noite. Deu certo? Boa noite, bom dia. Boa noite, doutor. Tudo Tudo bem bem? com a senhora? Hoje é o seu dia de Pois é, live. hoje eu já fiz uma com a doutora Pera e a senhora também fez uma ontem, né? A senhora fez o café, quer dizer, sei lá, essa semana toda foi de lives, né? Essa semana toda foi de live. Hoje à tarde eu realmente não tinha como Não, participar, não deu para participar, chegou um compromisso bem não na tem problema. hora. Assisti um pedaço, mas a doutora Perla é fantástica nos Sim, conteúdos sim. dela, né? Mas é para isso que a gente faz uma dupla. Tem vezes que vai dar pra gente fazer juntos, às vezes não. Mas Exatamente. então, pessoal, hoje nós vamos fazer a quinta-feira de Tira Dúvidas. Como vocês já devem ter percebido, a gente está criando uma rotina. Às segundas pela manhã é o café com o vereador sensato. A doutora Priscila faz essa entrevista. 8h30, 8 horas normalmente, né, doutora? E às terças eu faço uma Exatamente. entrevista pela noite com o vereador sensato. Às quartas a gente faz uma live sobre algum tema que seja pertinente e interessante. E nas quintas-feiras a gente faz uma, uma oportunidade de tirar dúvidas. Nós temos vários grupos de vereadores e a gente, para conseguir otimizar o tempo e que uma resposta seja útil para mais, a gente vai criar essas oportunidades. E hoje a gente vai receber um vereador, né, doutora Priscila? Ou mais de um, né? Uhum. É o Lucimar? O Lucimar tá para participar, ele quer participar conosco. Só esperar ele entrar, né? Sim, vamos. E ele participa. Doutor, tu tem alguma pergunta por aí que a gente possa começar? Eu quero só. O doutor trouxe a introdução ali, que nós. Perguntas e respostas, né? Doutor, eu quero só deixar claro, então, para todo mundo, assim, que as perguntas e respostas são com base numa situação fictícia, né? Exato. A gente não se aprofunda em nenhum caso concreto, até porque a gente não tem conhecimento a respeito do que está A acontecendo. não ser que precisem Então, muito nos contratem para dar um parecer sobre o caso exatamente. concreto. Para isso que serve as mentorias, não é mesmo? Exatamente. Os nossos mentorandos às vezes vêm com as bombas, né? E a gente tenta E desarmá-las também da melhor a gente maneira. percebe, às vezes, né, doutora Priscila, que alguns vereadores que não são sensatos se aproximam querendo fazer perguntas, mas no fundo com terceira intenção de usar a nossa resposta para criar uma briga política. E não é do nosso interesse dar munição para brigas de politicagem. A gente tem o conhecimento e o conhecimento ele está disponível para todos. Mas também não vamos ficar usando o nosso tempo precioso para ficar fomentando brigas partidárias que a gente nem sabe qual lado que é o lado que está certo, às vezes nessas brigas, às vezes os dois estão errados, Exatamente, é como eu te muitas vezes. disse, nessa minha experiência ali de quase, aproximadamente 4 anos, 29 câmeras, vários vereadores, e muitas vezes eu tive que dizer não, Sim, doutor. Dizer assim, olha, infelizmente agora eu não vou me manifestar, porque eu sei que é uma briga interna na Câmara. E não é esse o objetivo, e sim esclarecer as dúvidas no que é melhor, então, para a condução tanto do processo dentro da Câmara, né, como na condução do mandato, né? Porque às vezes vinha aquela, vou entrar com mandato de segurança porque a mesa não foi composta de forma regular.
Daí você explica, você dá o passo a passo. Daí daqui a pouco vem o presidente que foi eleito. É isso Então, mesmo. daí você tinha. Ah, mas poxa vida, tu deu a resposta. Eu disse, mas gente, a resposta tá Está aí. na Esse é meu papel, Constituição. dar a resposta. Exatamente. Tá na Constituição. Tá, mas e agora o que que eu faço? Faço de novo? Faz direito. Daí fazia de novo e disse, ah, fui eleito de novo. Deu certo. Eu te viu? Às vezes é Faz bem só feito. um medinho Exato. ali. Exatamente, faz bem Que feito faça e uma dá vez só. certo. Bem, pessoal, olha, Exatamente. enquanto o aluno Lucimar não chega ainda, né, doutora Priscila, só perguntou se eu tinha alguma pergunta que o pessoal nos tivesse apresentado. Isso. Bem, a gente recebe perguntas o tempo inteiro. Deixa eu lembrar aqui, ó, acabei de receber uma que é o seguinte. A Leiliane me perguntou o seguinte: vai ter uma festa na cidade dela e se ela pode pedir notas fiscais referentes às despesas da festa, do evento, né? Uma festa bancada com dinheiro público. Harden, boa noite, Harden. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas que nos assistem. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Yara. Boa noite, todo mundo. Bem, pessoal, se vai receber recursos públicos, pode ser uma festa, pode ser uma entidade, pode ter sido uma empresa contratada. Aquilo que receber recursos públicos é necessário que haja transparência, que haja prestação de contas. Então, a resposta é sim. Se recebe dinheiro público, o evento vai ter algum tipo de patrocínio da prefeitura, patrocínio no sentido amplo, tá? Vai receber algum apoio que seja, é importante que você, sim, fiscalize. Eu mesmo tinha esse hábito de fiscalizar até mesmo os eventos que havia na minha cidade e muitas vezes o poder público municipal tentava jogar os participantes contra mim. Quando eu pedia uma nota fiscal só para querer saber como que estavam os gastos, muitas vezes a prefeitura falava para as pessoas envolvidas com o evento que eu era contra o evento, mas não é verdade, eu não era contra o evento. Eu era, inclusive, sou a favor, defensor do evento, mas com transparência, né, que a gente consiga saber como que o dinheiro do povo está sendo gasto. A Luciana fez uma pergunta aí, né? Eu Leia. vou ler. Queria saber se o vereador pode divulgar que está organizando um evento na cidade. Como que é em Santa Catarina? Eu conto como que é em Minas. Tá, aqui não acontece. Não pode. Aqui, às vezes surge um com uma Hum. camiseta. Vereador, no futebol lá tem uma camiseta. Vereador tal. Nome e o vereador, ponto. Nem partido E o não que coloca. dá? Por enquanto, nada, Dá né? nada. Por enquanto, não deu Se parecer, a nada. vereadora Priscila está patrocinando o Mas, campeonato de bocha. O que que vai... pois é, a gente sabe que isso pode dar um problema. Pois é. O Não, é que que o que doutor em Minas acha? também não tem... Doutor Caio, me diga, você nunca colocou um carro de som na sua cidade falando que você ia Não. patrocinar o jogo Carro de de som não bocha? me lembro, mas eu já ajudei alguns eventos, sim, colocava meu nome em alguns cartazes, por exemplo, festival de comida de bar, assim, chamava de bar em bar. O organizador não tinha apoio do poder público e pedia algum tipo de doação para contratar uma banda, para arrumar uma barraquinha. Eu ajudava, ajudei muitos assim nesse sentido. Vai ter um campeonato de ciclismo e não vai ter apoio da prefeitura, ele precisa comprar água para dar para os atletas. Enfim, eu ajudei algumas vezes e eu escrevia normalmente o meu nome, Caio Campos. Nunca achei isso um problema porque eu fazia isso com o meu próprio dinheiro. Sendo o meu próprio dinheiro, eu entendia que eu poderia ajudar. Pode fazer Agora, o que quiser, o dinheiro é errado teu, né? seria se eu fizesse isso com dinheiro público, verba de gabinete, qualquer coisa assim. Ou usasse, talvez, no evento, alguma coisa do público, Sim, da o prefeitura, por carro, exemplo, ou da banheiro Câmara. químico, sei lá. De modo geral, Luciano, eu não vejo muitos problemas, a não ser nos anos em que há eleição, devido à eleição municipal, tá? A eleição de deputado não tem problema para o vereador. Mas é isso, vamos lembrar o seguinte, vamos focar no resultado. Está ajudando mesmo? Está fazendo a diferença? Então vamos tentar ver com bons olhos. Embora muitos façam isso. Na realidade, assim, é sempre observar o todo, né? A gente diz, pode ser que esteja sendo uma coisa bem legal, mas como eu falei antes, não sabemos o fato concreto. Aham, Então tem que analisar se é uma situação que só é particular mesmo. Eu, como vereadora, estou indo lá ajudar. É um evento que a população, que a gente resolveu. Ou se daqui a pouco está usando um bem público, tem dinheiro público no meio e ele está se patrocinando. Daí, enfim, exatamente. Bem, ó, Lucimar daí chegou. teremos problemas.
O Lucimar chegou, eu vou aceitar ele aqui, Reinaldo também está ok? aí, boa noite. Geraldo Magelo, boa noite. Vamos ver o que o Lucimar tem a dizer. Tito, boa noite. Wenderson, boa noite. Yara, Harden, já vimos. Vamos aguardar o Lucimar, vereador de Congonhinhas, no Paraná. Lucimar, a doutora Priscila encaminhou. Será que deu certo aí, Ele Lucimar? fica aí Eu aceitei. Cadê você? carregando. Onde você foi? Apareça aí para nós. Boa noite, Elson. Boa noite a todos e a todas as pessoas que nos assistem. Lucimar. Eu já aceitei, Lucimar. Só você aparecer aí, ó. Apareça aí. Deixa eu fazer um teste. Fiz um teste. Aê, acho que agora foi Fui não. eu, ó, pra dar um susto. Ah, Ô, vereador Lucimar, ele eu acho que caiu. faz mais um teste. Calma aí, vamos fazer mais um Deixa eu ver teste. aqui. Vamos lá, gente. Paciência que a gente está aqui em tempo real. Lucimar, cadê você? Oi, Luciana, boa noite. Lucimar está Convidei estar Lucimar online, de novo. Lucimar. Cristina, boa noite. Ei, Paulo, Pessoal, oi pessoal. vamos lá. Estão entrando. Chamei de novo. Tenta mais uma vez. Vou esperar ele entrar. Sobre essa questão da transparência, enquanto isso vamos conversando a respeito disso, Uhum. eu fiquei aqui pensando, será que tem alguma exceção de transparência num órgão público? Aquelas baseadas na Lei de Acesso à Informação, que tenham sido classificadas como secretas, né? Mas amparadas em lei municipal. O prefeito não pode falar, não, esse assunto é sigiloso, não vou passar informação. Não, não. Tem que ter uma lei com parâmetros e o documento, a informação tenha sido classificada como de relevante interesse público, etc. Como é o caso de alguns documentos que a gente vê que a presidência coloca, às vezes, 100 anos de restrição, mas, enfim, no caso do município, eu já te adianto, como o município quase não faz essas leis, quase não se adequa à legislação, não pode classificar nada como secreto. Eu fiquei me perguntando porque esses tempos atrás eu vi algumas coisas na internet que tinha uma pessoa, um gestor que colocou que um munícipe perguntou, né? Eu quero saber o que aconteceu com esse contrato. Eu quero ter acesso a esse contrato. E ele disse que não. Esse contrato ele era Aí tem que sigiloso. ver se foi classificado de acordo com a lei de acesso à informação. Eu duvido. Ele tem que Hã? Desculpa. fundamentar. Exato. Ele tem que fundamentar a sua alegação, né? Não é só simplesmente não, é sigiloso. Porque Sigiloso ele por desviou quê? dinheiro, qual quer Se dizer? envolve todo o interesse Desculpa. público. Ele fez coisa errada. Exatamente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse, o dinheiro foi alto ali. Mas ele recebeu ou ele pagou. Eu fiquei pensando, poxa, que coisa. Bem, Lucimar, olha só, eu tô aceitando você, mas tá aparecendo aqui você tá recusando então a entrada. Eu acho que tu tá apertando o botãozinho errado. Lucimar, você está nos ouvindo? Manda Vamos um fazer. oi no chat aí. Manda oi, para a gente ver se a gente está conversando com o Lucimar. Para quem está acompanhando, o Lucimar vai trazer uma pergunta difícil. Então a gente está ansioso para Ai, que ele entre na socorro. nossa live. Lucimar, mande um oi no chat, por favor. Vamos lá, Lucimar. Enquanto isso, a Luciana Abreu chegou com Com outro, outro perfil. ela vai querer aparecer aqui também. Vamos lá, cadê? Ó, o vereador Lucimar tá aqui. Lucimar, eu vou aceitar. Opa, pode ser, hein? Aceitei. Pode ser. Está chegando o Lucimar. Enquanto isso, vamos para as próximas perguntas. Para alguma pergunta? Ah, eu tenho uma pergunta para a senhora. Aí no seu estado, Tá. alguns vereadores Eita. usam uma ferramenta chamada solicitação de informações, ao invés do requerimento.
E eu tive notícias que em algumas câmaras essa solicitação ela não é nem votada, ela passa direto pelo plenário. E aí os prefeitos estão se negando a responder ao argumento de que Louco, não são meu. requerimentos, etc. A senhora já viu acontecer isso na vida real em alguma cidade aí? Não. Eu vi numa cidade próxima que tem solicitação de informações, que não é indicação, não é requerimento, não é nada, é só E é solicitação de votada? informações. Bah, não lembro. Então, mas aí a senhora... Eu sei que na cidade onde eu atuo, o prefeito responde, o vereador Por que será? manda ofício em particular, manda requerimento, responde, manda indicação. Responde até mensagem de bom dia no WhatsApp. Exatamente. Mandou para ele, ele está respondendo para você o que está acontecendo, vai resolver, senão cidade pequena, né? Eu acho que ele não tem nem para onde fugir. Ele é um, são 9 vereadores, ele é só um. Não tem como fugir, né? Vai aonde? Não tem para onde ir. Vamos ver se deu. Vamos lá, pessoal, aguardando. Lucimar. Bem, enquanto o Lucimar está chegando, lembrando que essa live não é só com o Lucimar. Então, se algum de vocês que estiverem assistindo tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram apresentar para a gente, é só entrar ao vivo na live conosco que a gente vai também conseguir responder a dúvida. Dá boa noite para o Wolf para a live, para o Wolf Palhares, e a Luciana Rezende disse que a internet dela não está muito boa. Luciana, se quiser mandar sua pergunta por escrito, a gente responde ela também. Pode ser também, porque eu estou tentando aqui, tentei aceitar dois aí, aqui. Wolf, você que está nos acompanhando aí, hoje é o dia de tirar dúvidas. Você que pretende ser vereador algum dia, tem alguma pergunta que queira fazer para a gente responder aqui, já fica à vontade para mandar a sua, tá bom? Se quiser entrar na live também, está convidado. A gente está aguardando o nosso colega, o Lucimar, que está conosco, que deve ter quase, desde agosto quase, né, doutora? Quando a gente criou o Vereadores Sensatos. Nós iniciamos e ele está aqui acompanhando, né, nos acompanhando, isso é bem legal. Diga, Wolf. Doutor, vamos continuar conversando então a respeito da lei da transparência. Vamos, o que a senhora nos diz? Eu quero te perguntar, ver se você tem alguma coisa para dizer sobre isso. Se eu, como cidadã, vou lá na prefeitura e faço uma solicitação, eu preciso fundamentar o porquê que eu quero aquilo? Eu entendo que não. Caso minha memória não tenha falhado, a lei de acesso à informação, ela diz que a prefeitura é obrigada a responder independente de fundamento, de ter fundamento na pergunta do cidadão. O cidadão vai lá e solicita, eu quero saber quantos médicos temos contratados. Ele não precisa dizer para que ele quer saber isso. Basta que ele pergunte e a prefeitura tem que responder. Eu tentei aceitar aqui o Lucimar e não deu certo. Eu vou dar a oportunidade aqui para o Wolf. Vamos lá, Wolf. Vamos ver se ele vai conseguir. Chegou alguém aí. Ó, o Wolf. Tem mais gente na linha. Boa noite, Wolf Palhares. Essa foi boa. Doutora, sente o nível desse cidadão. Olha o nível do Wolf. Wolf, pega leve. Né? Para com isso. Pega leve, pega leve. Gente, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta, assim, é uma curiosidade mesmo. E você é um cara de estatística, é um cara com experiência. Você vai saber me falar isso. Sei lá. Caio, por exemplo, você vê como esse oportunismo de eu provocar a relevância de um outro parlamentar. Por exemplo, eu aproveito a oportunidade minha da oratória ali em plenário, certo, e cito um outro parlamentar que tem uma relevância para aquele parlamentar ver o meu comentário e criar um viés identitário. Só que, na verdade, a minha prática parlamentar não tem a ver com... Eu estou fazendo isso por egocentrismo. Não tem a ver com que o cara defende as bandeiras do cara. Sim. Nem na prática
que nem na teoria. Uhum. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Que eu estou evitando o máximo de citar nomes. Olha, eu quase entendi. Eu acho que eu entendi, mas você pode tentar ser mais explícito. Deixa eu tentar dar um exemplo. Então, imagina eu vou aqui, ser mais explícito. Vamos lá, Vamos supor, lá, eu sou vereador e tem um deputado tal, que o camarada é cabeça, tem um nível de respeito. Quero falar assim, de uma coisa bem simples, como é o interesse que as pessoas simples entendam. Beleza. Tá joia? Uhum. Então, esse cara, esse parlamentar, esse vereador, ele cita um deputado em suas atitudes, porque o cara é referência no Estado. É o cara de peito, é o cara que realmente prega o que vive, vamos dizer. Muito bem. Para fazer um paralelo aí. Agora, cara, o que acontece? Eu aproveito aquela vitrine da resposta daquele parlamentar para colocar em meus status como se eu tivesse o mesmo viés identitário, a mesma coragem, o mesmo culhão. E não tem. Aí a minha pergunta é o seguinte, para fazer uma ruptura na polêmica. Vamos lá. O público que me elegeu, uma vez que eu tenho um público no qual me elegeu, ele tem um nível intelectual melhor devido à minha formação intelectual. Correto. Vamos supor que eu era um cara que eu dava aula, dava palestras, era desse nível. Então, esse público, eu sei que você já pegou a visão, esse público, ele tem um poder de entendimento, uma capacidade de entendimento, um poder intelectual melhor. Sim. Será que eu consigo convencer esse público tendo esse tipo de atitude, ou isso não é, ou isso acaba que é morrer na praia? Porque não vai salvar o mandato. Pega outro público, Wolff. Gente, o que o Wolff está dizendo é mais ou menos o seguinte. Imagine que eu não seja uma pessoa tão exemplar. Aí eu faço um discurso elogiando o Papa. Aí o Papa vai lá e fala, obrigado, Caio, você foi muito legal nas suas palavras. Aí eu falo, gente, o Papa é meu amigo, o Papa conversa comigo todo dia. O Wolff está falando, será que eu vou enganar as pessoas vão achar que eu sou verdadeiramente igual ao Papa? Wolff, não, claro, não, com certeza não vai enganar as pessoas. Porém, algumas vão continuar votando independente disso, porém, outro público vai começar a achar que aquela pessoa é aquilo mesmo, porque o marketing funciona, correto? Essa estratégia sua que você mencionou, ela também é usada para projetar candidatos inexpressivos. Às vezes eles querem polarizar. Por exemplo, vamos imaginar aqui o próprio presidente. Imagina o presidente da República. Todo mundo conhece ele, todo mundo conhece o presidente. Mas nem todo mundo me conhece. Nem todo mundo conhece o Caio. Se eu começar a falar mal do presidente, um dia ele me responde. Ele fala, não, esse Caio tá com nada não. Pronto, ele me coloca em evidência. Automaticamente pessoas que não me conheciam vão começar a me conhecer. Aquelas que gostam do presidente vão falar mal de mim, e aquelas que não gostam dele talvez vão passar a gostar de mim. Então existe esse tipo de efeito. Mas lembremos, eu e a doutora Priscila, Wolff, a gente está com um projeto para ajudar as pessoas que ainda querem se eleger. Os novos candidatos do futuro. Então a gente está batendo muito nessa tecla aqui. Qual que é a nossa ideia? Não adianta apenas ser eleito. A gente quer que a pessoa tenha condições de fazer a diferença depois que for eleito. Tem como ganhar voto fazendo isso que você disse? Tem como ganhar voto. Mas isso não quer dizer que o mandato da pessoa vai ser bom. Então a gente não sugere de jeito nenhum usar esse tipo de estratégia. A gente sugere que a pessoa seja sempre ela, que a pessoa tenha integridade, que a pessoa corra, inclusive, o risco de nem ser eleita. Ela coloca à disposição do grupo, e pode ser que o grupo vai querer ou não elegê-la. Quer dizer, pode ser que o grupo tenha até um candidato que vai ter um voto a mais. Mas a pessoa está ali por questão ideológica, para ajudar uma ideia a estar representada. Então, assim, a gente tem esse projeto, a gente, do Vereadores Sensatos, também se preocupa com isso que você está dizendo. Foi muito boa a sua pergunta, foi muito boa. E você está convidado para acompanhar os nossos conteúdos, porque você tem um potencial muito grande, viu? Então, se Deus permitir, for da sua vontade, já vai pensando. Porque o que a gente fala, Wolff? O candidato do futuro, ele talvez não vai ter, na época, 1 centavo para poder imprimir santinho. Talvez não vai ter. Mas ele tem um bem muito mais precioso do que dinheiro, ele tem tempo. Então, ele está na hora de estudar, faltam mais de 2 anos para a eleição de vereador. Ele tem que entender o que o vereador faz para ele explicar para o potencial eleitor dele. Olha, eu sei o que o vereador faz.
Então, se eu for eleito, eu vou fiscalizar, eu vou legislar, mas eu não vou asfaltar a rua, eu não vou arrumar a academia ao ar livre, eu vou ficar de olho nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Nem todo eleitor se interessa por isso. A gente até explica isso, é natural. Tem eleitores que eles estão preocupados com questões mais urgentes. Por exemplo, Wolf, tem eleitor que hoje, infelizmente, não sabe o que vai ter para almoçar amanhã. Esse eleitor, se eu chegar falando para ele que eu estou interessado em transparência, meritocracia, dificilmente ele vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando. Porque ele precisa de alguém que vai trazer uma solução para um problema dele mais urgente. Mas se eu disser que eu vou fiscalizar para que a cidade tenha mais dinheiro, para que tenha mais remédio, mais cesta básica, ele não precise pedir esmola para ninguém, pode até ser que ele entenda que a minha fiscalização vai levar a um resultado. Se eu falar que eu vou brigar para que tenha um distrito industrial, para atrair empresas que vão gerar emprego, para que ele tenha emprego, para que ele não precise depender do poder público, pode ser que ele se interesse. Então, esse curso nosso não é para a pessoa pegar todos os votos disponíveis, não tem jeito. Mas é para a pessoa entender o que o vereador faz, para explicar para o cidadão como que, sendo um vereador, trabalhando de verdade, ele vai conseguir ajudar a resolver os problemas de verdade. Foi muito boa a sua colocação. E eu te pergunto, tem mais alguma pergunta? Eu posso acrescentar só mais uma, que Sim. Agora vai ser em outro... Caio, por exemplo, eu tinha um sonho, e eu comentei com um empresário Sim. que era forasteiro em Igarapé, fez sua vida em Igarapé, e o cara até renomado. Hoje, não precisa citar nome. Eu falei com ele como que seria bacana ter um teatro em Igarapé, mas um teatro que movimentasse a cultura de uma maneira diferente, que não fosse só para a questão de peças teatrais, mas a questão do vários eventos, em uma série de coisas, um atrativo cultural para o município. Uhum. E essa pessoa falou para mim, pô, isso não é para Igarapé. Igarapé não tem competência para isso, não tem público para isso, não tem pessoas com cultura para isso. Isso, sinceramente, nossa, isso me ofendeu profundamente. Ele porque está todo errado nisso que ele falou aí. Inclusive o SESI está fazendo... Mas o cara fez a vida dele, todo o patrimônio que ele tem em Igarapé, ele faria em qualquer lugar, porque ele é muito inteligente, mas isso aconteceu em Igarapé. Aí eu acho assim, um certo descaso com isso. Aí eu quero te falar uma outra coisa, para eu poder encaminhar minha pergunta. Vamos lá. Um outro amigo meu, um cara advogado aqui de Betim, aí ele falou comigo que eu deveria entrar para alguma associação de bairro e começar a fazer campanhas em questão de doação de cesta básica, esse tipo de coisa, e para poder tirar foto, esse tipo de coisa. É o que é o perfil que a gente já imagina, o que seria vereador, né? Aí, a minha pergunta, eu quero te falar, por exemplo, cara, essa semana eu comprei uma máquina de lavar e um fogão. Logo, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, eu tive que doar os velhos, não é? E eu já tinha uma pessoa para poder doar. Sim. Peguei, coloquei na caminhonete, levei ela para a pessoa. Cara, eu fico constrangido. Eu acho assim, é imoral você expor não faça isso, a outra pessoa, o necessitado, para benefício próprio. Não faça isso. Não é? Deixa eu te Aí eu te pergunto, tem como sobreviver uma pessoa que não quer colocar recurso? Tem. É isso que eu pergunto. Não é questão de condição. Por isso que não tem condições, não tem outro caminho. Mas quem não quer colocar recurso, pagar cesta básica na época... Será que só no campo das ideias, a gente trazendo boas soluções, isso é um capital de giro? Sim, Wolf, isso olha é que só. eu te pergunto. Eu fui o 4º mais votado no município. Eu tive 470 votos. O meu voto foi o voto ideológico. O voto das pessoas que queriam uma cidade fiscalizada, uma cidade que não tivesse coisas erradas, etc. Eu não dei uma cesta básica para ganhar voto. Não dei remédio, não paguei conta de luz, não paguei camisa de time de futebol, não dei chuteira, não dei telha, nunca precisei fazer isso. Porque a gente deu a sorte de estar em uma cidade que tem uma quantidade suficiente de eleitores que já passaram por algumas etapas das necessidades básicas. Existem cidades no Brasil que as pessoas, nesse instante, estão buscando lenha para fazer comida,
e eles vão fazer o que de comida? Água quente com fubá e não sei o quê. Então, a gente até gravou um vídeo falando, dependendo da cidade, o cidadão não vai trabalhar para ser eleito vereador, porque ainda não vai ter o voto da consciência ainda. Ele vai ficar fiscalizando como cidadão, porque o cidadão tem como fiscalizar. Já é possível fazer muitas coisas como cidadão. Por exemplo, está na nossa Constituição, está na Lei de Responsabilidade Fiscal e muitas outras, que qualquer cidadão é parte legítima para apresentar denúncias em relação a qualquer situação que esteja lesando o patrimônio público. Então, esse amigo seu que te deu essa dica, nós não vamos rechaçá-lo, porque é o jeito que ele viu fazendo. Esse jeito de dar cesta básica, tirar foto com a associação, dá certo para muito vereador. Mas isso aí é o seguinte, e depois que ele foi eleito, o que vai adiantar? Que diferença esse vereador vai fazer na vida da comunidade? Nenhuma. Por quê? Porque ele sabe o jeito de chegar lá, mas ele não faz ideia de o que fazer. A eleição é uma espécie de vestibular, Wolf. Depois que você é aprovado, aí começa a vida real, aí começa a faculdade. Tem muita gente que trabalha para passar pelo vestibular, entre aspas. Macete, decoreba, não sei o quê. Mas e depois que começa a faculdade, como que vai ser? Então, eu te digo, eu sou prova disso. Eu fiz uma campanha totalmente no campo das ideias. Eu usei bastante os recursos disponíveis. Quais são? Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu fui o quarto mais votado, Wolf. Eu nunca tinha sido político antes. Então, assim, tem jeito. E eu não troco os meus 470 votos pelos outros de pessoas que tiveram mais votos que os meus. Sabe por quê? Porque o meu eleitor me cobrava transparência, me cobrava que eu estivesse fiscalizando, me cobrava questões que eu realmente tinha condições de dar retorno, mas não me pedia coisas que eu não dava conta. Não me pedia jogo de camisa de futebol. Não me pedia padrão de energia elétrica. Não me pedia para bater uma laje. Enfim, tem jeito sim, Wolf. Não desanima, não. E vai assistindo nossos conteúdos. Você é um cara muito bom. Continua firme aí, tá? Obrigado pela sua audiência. Ó, a doutora Priscila, depois você passe a segui-la lá. Ela tem muitos conteúdos junto comigo e no dela também. Doutora, vamos passar para o próximo. Wolf, obrigado pela audiência e até breve. Obrigado. Vamos lá, doutora. Está com a senhora agora. Obrigada, Wolf. Eu estava tentando ajudar aqui o Lucimar, mas, Lucimar, olha só, tenta, se tu não conseguir pelo notebook, manda a pergunta aqui para mim. Participei de uma live aqui agora. Entrei na live do Paulinho. Wolf. Tá ativado. Boa noite. Wolf, 1, 2, 3, chamando. Você ainda está conectado, Wolf. Depois você lembra de sair para a gente chamar outro. Beleza, obrigado. A Luciana Tavares fez uma pergunta aqui. Ótimo, tem duas. Boa. Acho que aparece aqui. Aparece aqui? Você consegue ver? Eu tenho minhas dúvidas porque esse jogo da CEMIG com a prefeitura na gestão da iluminação pública. O poste da minha rua residencial pisca todas as noites. Olha, a Luciana trouxe uma dúvida aqui. Basicamente, a dúvida da Luciana foi: existe um poste de energia elétrica em frente à casa dela que está piscando. A companhia, a concessionária de energia elétrica do estado de Minas Gerais, Companhia Energética CEMIG, fala que a culpa é da prefeitura, e a prefeitura fala que a culpa é da companhia. Olha, Luciana, provavelmente, pelo que a senhora está dizendo aí, como é CEMIG, eu tenho a impressão de que houve na sua cidade a municipalização. Depois manda o nome da sua cidade aí. A municipalização dessa questão da energia elétrica. Então, a manutenção do sistema é responsabilidade da prefeitura. Veja que interessante, tem duas aí na história, a prefeitura e a CEMIG. Uma fala que a culpa é da outra. Uma das duas está falando a verdade, a outra está falando mentira. Qual que está falando a verdade? A CEMIG está falando a verdade. Porque a manutenção da energia elétrica do sistema é da prefeitura e provavelmente a prefeitura já, inclusive, terceirizou essa manutenção e deve ter uma empresa que deve ter um prazo de 5 dias para ir lá trocar essa lâmpada e arrumar isso. Então, essa é a regra geral, pelo menos de onde é CEMIG, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, o Lucimar falou que é digitar. Diga, doutor Priscila, ótimo. Ele digitou aqui para mim no WhatsApp. Vamos lá. Eu vou perguntar, então.
Sobre as emendas impositivas, doutor Caio, na lei orçamentária, precisa constar especificamente no que será utilizada a emenda impositiva ou apenas conter os desdobramentos? Olha, Lucimar, é necessário que esteja previsto de maneira explícita como que o recurso vai ser usado. Quando se faz uma emenda, olha só, por curiosidade aqui, eu tenho aqui na minha frente alguns copos. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse exercício aqui. Olha que interessante. Vamos tentar fazer em uma live isso. Imagine o seguinte, cada copinho desse que está na minha frente aqui, ó, vai representar uma ação que é realizada pelo Poder Público Municipal. Essas ações, elas estão dentro de... quem sabe faz ao vivo, como diz a doutora Priscila, né? Essas ações estão contidas dentro de programas. Um mesmo programa pode ter várias ações contidas dentro dele. E esses programas são realizados por secretarias e podem ser realizados até mesmo por várias secretarias. A grande questão é, quando o senhor realiza uma emenda impositiva, o senhor simplesmente pega um pouquinho de recurso que estava aqui, o senhor anula daqui e passa para cá. O senhor não pode trazer para essa conversa algo estranho, algo que não estivesse. Eu quero colocar recursos aqui, nesse mexedor. Não tinha mexedor no seu orçamento. Então, a sua emenda impositiva, o senhor só pode fazer anulando de alguma dotação que já estivesse prevista no seu orçamento em favor de outra dotação que já estivesse prevista no seu orçamento. Tá bom? O senhor precisa ver os artigos 165, 166, 166A e 167 da Constituição da República. Lá, o senhor vai ver essas regras de maneira clara. Só são admitidas as emendas de anulação. O senhor tem sempre que falar de onde vai tirar o dinheiro e o senhor vai dizer para onde que o dinheiro vai. Aí o senhor quer saber o seguinte, eu quero colocar recursos para a construção de uma quadra esportiva na escola do meu bairro, por exemplo, na escola municipal. Existe alguma ação sobre construção de quadras esportivas no município? Existe de maneira geral. Ótimo, então você vai fazer a emenda e vai explicar que é para construir no seu bairro. Aí daria. Mas não, tem uma ação aqui que é construção da quadra no bairro Cidade Nova. Você pode fazer anular o nome do bairro e colocar o do seu, por exemplo. Mas vai dar briga isso aí, não faça isso politicamente, vai ter problemas. Mas enfim, de modo geral é isso. Ele até colocou aqui um exemplo, né? Por exemplo, a Secretaria da Saúde tem um valor X. E não especificar se será compra de medicamentos, reformas e ampliações. O senhor precisa colocar com nível de detalhamento de elemento. O que é um elemento? É uma especificação do gasto. O senhor vai ter que dizer, pelo menos, se é uma despesa de custeio ou de investimento. E se for de investimento, por exemplo, o senhor vai ter que dizer se é aquisição de bens permanentes, obras, aquisição de veículos. O senhor vai ter que aprofundar um pouco. O senhor não precisa dizer onde vai ser a obra, a princípio. O senhor pode colocar a dotação lá para fazer uma obra. Ou asfalto, por exemplo, para ficar mais claro. O senhor pode colocar dinheiro para fazer pavimentação asfáltica. O senhor não precisa falar onde que vai ser, qual bairro que vai ser, em qual rua que vai ser. Mas o senhor tem que detalhar, pelo menos em relação à natureza da despesa, se ela vai ser de capital ou de custeio, e detalhar para o nível de elemento. É de custeio, tá bom, vai ser o que no custeio? Contratação de pessoa jurídica, elemento 39, pagamento de diárias, elemento 14. Para o senhor saber exatamente os elementos todos certinhos, só tem duas opções. Só assiste o nosso curso de orçamento público, ou o senhor pega o que é chamado de Manual Técnico Orçamentário,
do governo federal. Não, eu tive uma Diga. ideia. Tem uma mais fácil? O Lucimar fica aqui com nós e o Dr. Caio te ensina. Pode deixar que a gente vai fazer um curso Então, sobre beleza, mais fácil esse. O manual tem 500 páginas. esse aí, vamos ter um curso Dá sobre muito isso, trabalho tá? ver o manual. Mas ele fez mais Diga. perguntas. Aqui, ó. As emendas impositivas aprovadas, cada vereador deve apresentar de imediato o que pretende fazer com elas, aonde, o que destinar, ou no decorrer do ano apresenta as emendas de acordo com a necessidade quando verificada. Só um Diga. parênteses antes de responder. Luciana, logo eu te aceito aqui. Segura isso, eu vou responder as perguntas do Lucimar. Vamos lá, Lucimar. Para a gente poder entender a sua pergunta, basicamente, só quer saber o seguinte. Eu posso fazer as emendas em qual momento? A questão é muito simples, Lucimar. Não é a bel prazer assim, não é quando o senhor bem quiser, não. Porque, basicamente, nós temos um prazo na tramitação da proposta orçamentária. A Prefeitura consolida a proposta da Câmara com a dela e encaminha para a Câmara a proposta de lei orçamentária anual. Normalmente, o prazo acaba no final de agosto. Mas a sua lei orgânica e a sua Constituição Estadual podem prever um prazo um pouco diferente. Mas, depois que chega até a Câmara, é o momento em que a Câmara pode fazer emenda. Até quando que se pode apresentar uma emenda em uma proposta de lei? Antes de ela virar lei. Depois que ela virou lei, não tem mais como fazer emenda. Como que eu vou emendar uma lei? Eu não consigo. Posso até alterar uma lei com uma outra proposta de lei. Mas, basicamente, nesse caso que o senhor está perguntando, vou ser mais direto ainda. Qual é o prazo que o senhor tem para apresentar propostas de emendas em leis, em projetos de leis, melhor dizendo, em geral? Provavelmente antes da primeira discussão na Câmara, de acordo com o seu regimento interno. Então, o senhor vai apresentar as suas propostas de emendas junto à Comissão de Orçamento e Finanças, conforme artigo 166 da Constituição, e ela que vai ter que analisar e dar o parecer. Então, não é quando o senhor bem quiser. O senhor vai fazer uma proposta de emenda, tirando de um lugar e colocando no outro, é proibido tirar de gasto de pessoal ou de pagamento de dívida, e o senhor vai apresentar as emendas e a comissão vai dar o parecer sobre elas, vai analisar se está de acordo com o PPA ou não, e é assim que funciona. Agora, só quer a notícia boa ou a notícia triste? Bem, isso que eu te falei é a teoria, e para os vereadores a teoria tem que ser respeitada. Para os deputados, eles fazem mágica, os deputados federais, e eles conseguem fazer emendas, sabe-se lá como, no orçamento vigente. Bem, eu tenho algumas ideias de como que eles fazem isso, eu até sei mais ou menos, porque eles fazem as emendas muito abstratas. Lembra? Eu acho que eu estou captando a sua ideia, hein, Lucimar? Você está começando a pensar como se fosse deputado federal, hein? O senhor está querendo fazer a emenda geral, abstrata, para durante o ano o senhor ir indicando para onde que ela vai, não é isso? Pois é assim que os deputados federais fazem. Eles colocam mais ou menos, eu vou mandar 8 milhões para a saúde nos municípios. Construção, por exemplo, construções. E aí, durante o ano, ele vai mexendo lá com o Ministério, vai conversando e vai falando para qual município que vai aquilo. Mas o município ainda está embrionário, Lucimar. Faça suas emendas do jeito certo, na época certa, enquanto ainda for apenas um projeto de lei. Boa sorte. Ele trouxe aqui também que deu aproximadamente 55 mil para cada vereador. Mas tenho mais perguntas. Diga. As emendas impositivas serão determinadas um valor certo para cada vereador ou fica a critério de acordo com a iniciativa de cada um? Não. Caso seja definido um valor... Desculpa, pode... Tá, deixa... acho que a próxima é conecta. Não, vamos perguntas. Por uma, não tem problema não. Lucimar, a conta é matemática. Tá, as emendas... Desculpa, a senhora acha melhor ler todas? Eu ia repetir, mas não, eu ia só repetir, mas se você lembra, pode falar. Os valores, eles são calculados matematicamente iguais para todos os vereadores. Qual é o valor? O valor é aquele que vai ser calculado conforme o parâmetro da sua lei orgânica municipal. E a sua lei orgânica municipal, se a Câmara for forte e houver o poder legislativo de verdade, vocês copiaram o limite máximo da Constituição, que é até 1,2% da receita corrente líquida prevista para o exercício seguinte. Então, vocês vão pegar o valor da previsão de receita corrente líquida para o exercício seguinte, pegar 1,2% disso e dividir entre a quantidade de vereadores. 50% disso obrigatoriamente vai para a saúde
e o restante poderá ser utilizado para outras finalidades, obviamente, todas dentro do que já estiver no orçamento. Ah, eu quero fomentar as associações de polo aquático. No seu município tem no orçamento alguma ação para fomento ao polo aquático? Não, então não dá para fazer. Mas eu tenho emenda impositiva. Pois é, mas não dá para fazer, porque você aprovou o PPA sem isso. E a lei orçamentária anual tem que estar de acordo com o PPA e com a LDO. Próxima, doutora Priscila. Sim, caso seja definido um valor individual e, por exemplo, se um vereador não apresentar nenhuma emenda, o saldo não poderá ser passado para outro vereador? Eles podem juntar, né? Eles podem se juntar, inclusive, para ter mais valor. O senhor disse, Lucimar, vamos primeiro comentar o que o senhor disse, depois o que a doutora Priscila disse. Eu vou te responder como é e vou te deixar uma dúvida. Como que é? A resposta é que não. Cada um tem a sua, porque elas chamam emendas parlamentares individuais. Então, cada um cuida da sua. Você não fica olhando como que o coleguinha está fazendo, não. Se ele apresentar, bom para ele. Se ele não apresentar, azar dele. O saldo não volta para vocês. Muito embora esteja escrito lá na Constituição algo como o valor total das emendas individuais impositivas não poderá ultrapassar 1,2%. Então, a leitura do artigo 166, parágrafo 9º da Constituição, nos dá a impressão de que lá fala que é o valor total delas. Daria para imaginar que se um não pegasse, o outro faria mais, mas a verdade é que não, e não adianta caminhar com essa ideia. É para cada um e cada um cuida do seu. E se a pessoa não apresentar, não ajuda os outros. Agora, a doutora Priscila disse algo muito bom. Aí na sua cidade você disse que são 55 mil aproximadamente para cada vereador este ano. Ano que vem será outro número. Pode ser igual, pode ser menos, pode ser mais, enfim. Vocês podem se juntar e apresentar para o mesmo objeto. Vamos imaginar, o senhor tem 55 mil. Obrigatoriamente, o senhor tem que enviar metade para a saúde. Metade de 55 mil serão R$ 27.500. R$ 27.500, na saúde não dá para comprar um equipamento e tal, quase não dá, né? Mas se o senhor se juntar com outros 9 vereadores e cada um destinar a metade que tem para a saúde, todos juntos para o mesmo objeto, vocês terão R$ 270.500 cada um, no total, para uma indicação. Então dará para fazer algo maior, aquisição de equipamento, etc. Agora vocês também podem mandar tudo para a saúde. Então vamos lá, na verdade vocês não são 10 aí, né? São 9, eu imagino. 9 vezes 55 mil, nós vamos ter 505 mil. Eu acho que é isso, posso estar errado, não sei. Não é não, né? Põe aí, mais de 400... 10 vezes 55 daria 550. Menos 55 está dando 505. Acho que é isso. Vamos puxar a calculadora. Faz aí, mas não importa. 495, ajudamos o doutor Caio, ele dá errei por 5 mil, é verdade, errei, mas quase aproximei. Então vai lá, vocês todos têm R$500 mil aí, quase, juntos. Vocês poderiam indicar para um objeto em comum. R$500 mil para aquisição de uma ambulância para transportar os pacientes da hemodiálise com mais conforto e segurança, para que eles fiquem menos tempo no trânsito e tenham mais qualidade de vida. Olha que beleza. Ia ficar bonito para a Câmara, sim, né? Mais alguma? Eu tô gostando desse tanto de pergunta aí, ó. As que eu não souber responder, eu vou passando para a doutora Priscila. Faz uma difícil. Tem mais. Eu acho que respondeu a questão ali de não apresentar nenhuma emenda, né? Que pode ser passado para o outro. E não adianta querer colocar na lei orgânica ou na LOA algo específico sobre isso. Ou teria? Pode, né? Vem cá, vamos conversar só no campo das hipóteses. No campo das hipóteses, a gente teria que falar alguma coisa... O papel aceita tudo, né? Teria que falar que colocaria na LDO. Mas a gente vai esbarrar que as emendas são individuais. E para saber se alguém não indicou, teria que esperar acabar o prazo. E aí... Exatamente. Por que o vereador iria ficar sem indicar? Para fazer política, tudo bem. Porque ele pode falar que é contra. Eu sou contra, não vou indicar. Tá bom, então não indica, fica sem indicar. Poxa, não, é só ele ficar sem indicar, ué.
Aí mantém o Pois orçamento, é, pode pronto, ser. não vai ter. É isso aí, perdeu, fez pirraça, ficou sem. Presidente e demais membros da mesa diretora podem apresentar emendas Sim, impositivas? sim, as emendas são dos vereadores. Agora tem um detalhe, Exatamente. será que vocês quiseram proibir? Isso que eu estou te falando é a regra do Brasil. Agora, uma cidade maluca pode ter criado um parâmetro falando que o presidente não poderá apresentar emendas impositivas. Para que essa regra? Que regra boba. Acaba com o equilíbrio entre os próprios vereadores. Mas tem que ver o que a sua lei orgânica diz. Eu espero que ninguém tenha inventado essa regra. Daí ele escreveu aqui 72 horas para propor as emendas. Eu acredito que Então, esse para é o ele. prazo. 72 horas para propor em. Agora fica a dica, então. Já fica com elas prontas aí adiante, todas as emendas, as propostas, já escreva. Quando abrir o prazo, o senhor vai lá só e protocola. O senhor não precisa esperar abrir o prazo para fazer. Boa sorte. Que prazo ruim? Ah, parece que na cidade dele não tem poder legislativo, né? Tem só Câmara. A É sua verdade. cidade parece que tem só Câmara, meu amigo. Porque se o senhor tem 4 meses para analisar um projeto e tem só 72 horas para fazer uma Eles emenda, pode ter certeza que poder incongruente, legislativo né? não tem aí. Eu vou aceitar agora. Eu não sei se tem mais alguma pergunta ou se passou, mas eu vou aceitar Enquanto a a Luciana Luciana. chega, eu vou fazer uma outra que eu recebi aqui. Eu recebi uma mais ou menos assim. No município não tem nem na lei orgânica, nem na LDO. Ah, Pode alterar primeiro a LDO para depois alterar a lei orgânica? Sinceramente, eu penso que sim. Não vai ficar bonito, mas são concomitantes. Hoje eu tô de câmera. isso aí. Deixa só, antes da Lu perguntar, calma aí, Lu. O presidente da Câmara pode votar para votar. Ai, não entendi, Pedro. Escreva de novo. O presidente da Câmara pode votar no Parer. parer Parer. O senhor não sabe o que é parer? sem Eu colocar em também não sei. votação? O que é parer? Não, Pedro, escreve de novo para nós aí que a não. gente apresenta. Será Escreve que o de senhor não quis novo. dizer se o presidente pode colocar em votação sem colocar em discussão? Mas entra no vídeo depois a gente responde. Luciana Teperino. Olha, só para terminar aqui, o Simar escreveu: o regimento interno dele consta esse prazo de Sim, 72 com horas. certeza. Pelo amor de Deus, Boa vamos mudar o notícia, regimento tem uma interno. regra. Má notícia, a regra é muito ruim. Pelo menos tem uma regra. Mas a gente melhora isso para vocês. Luciana, enquanto a gente vai organizando, obrigado. Veja bem, Pedro, daqui a pouco o senhor entra aí e faz a sua pergunta para a gente ter certeza que vai te atender. Luciana, vamos lá, a gente tem 5 minutos com a senhora aqui, ó. Diga para a gente, Coisa Luciana, rápida. qual que é a sua pergunta? Na verdade, assim, eu fiz a primeira pergunta, já me responderam. Todas as vezes. Câmbio. Priscila, está me ouvindo? Eu acho que o da Lu Luciana, travou. podemos fazer um teste aqui, ó. A sua câmera, ela está ativada, mas agarrou na sua conexão. Faz um teste disso. Pode tentar de novo, vamos lá, mais uma vez. Voltou? Tá me ouvindo? Ai, ok. Então, eu disse que toda vez que tem a live, né, eu fico mais animadinha. Aqui no meu muito sozinha, para ver tudo. Travou? Meu Deus. Faz o seguinte, vamos lá. Vamos aproveitar o seu áudio. Tem um jeito que a senhora consegue desabilitar a câmera. Talvez esteja forçando um pouco a internet. E pronto. Tenta mais uma vez, eu acho que vai dar certo. Tá ok agora? Parece que sim. Agora sim. Ah, que pena, nunca tenho câmera. Mas assim, na verdade, eu estava dizendo que eu gosto muito de assistir, me dá mais gás, sabe? Porque eu vejo que o tempo que a doutora Priscila e o doutor Caio passam conosco e se dispõem a ajudar-nos, é um tempo muito precioso e vai muito de acordo com a minha ideologia.
E aí eu vejo que eu não estou errada, né? Às vezes eu fico pensando que é um retrocesso trabalhar muito, e eu fico meio esgotada. Hoje foi um dia desse, até passei para a doutora Priscila, falei, ai, doutora, hoje eu não estou nem afim de falar sobre política, porque eu vi Pão e Circo, acordei com Pão e Circo na minha janela. Né? Um vereador divulgando que ele é um organizador de eventos. E eu participei, como o doutor Caio já disse aí, de algumas colaborações, como qualquer outro pode colaborar, né, com uma bola, ou com uma água, ou com um lanche, enfim. Mas não que eu fosse ou divulgasse em carro de som, organização. Então ele está em alfa aqui, né, como se ele tivesse feito com todo o sucesso. Se eu não me engano, as barraquinhas vão ser da prefeitura. E eu já verifiquei que isso aí... Do povo. Porque o dinheiro é do povo. É, do povo. Exatamente. Lembre-os Pois disso. é. Mas enfim, eu superei ouvindo vocês. Eu queria deixar um recado aqui para a Luciana e para o Wolf. Para a Luciana, realmente, é de obrigação da prefeitura. No meu município tem uma terceirizada, tem um 0800. Você pode entrar em contato com o vereador, pedir a ele que entre em contato com a prefeitura para verificar qual é a empresa terceirizada ou se a parte o responsável de eletricidade pode trocar as lâmpadas. E eles têm realmente esse prazo, não é a CEMIG, isso não é briga, lâmpada de rua. Lâmpada de espaço público não é terceirizada, é a própria prefeitura, também pode cobrar e o vereador que você pedir também pode fazer a indicação na Câmara. O Wolf, eu vi que ele não é vereador, né? Que ele tem interesse, se eu não me engano. Não. É por aí, isso mesmo. E os dois questionamentos dele, realmente, ele foi muito feliz em questionar, porque a gente tem que perguntar para aprender, mas eu adianto que eu aprendi no susto. Eu entrei com essa ideologia correta do Dr. Caio, né, de que a gente não tem que doar nada, não tem que dar nada, não tem que ajudar em nada, a gente tem que prometer, sim, fiscalização, prometer resolver os problemas que aparecem hoje nas redes sociais. Ontem nós falamos sobre isso, né, nas redes sociais, WhatsApp, ser imediatista para solucionar problemas graves, né, problemas de saúde, assistente social, enfim, e não ser assistencialista. E eu fui assim, hoje meu primeiro mandato, fui na minha campanha, fui eleita por um voto, corri um sério risco, porque eu não doei nada, não dei nada. Foi uma concorrência quase que desleal, porque eu sei que aqui no meu município existe essa política velha, mas eu consegui. E agora eu continuo na mesma ideologia. Costumo dizer que eu não tenho nem medo dos próximos prefeitos, nem se for posição e nem oposição, porque eu aprendi a ser uma vereadora sensata. Parabéns, E acredito Luciana. muito. A gente Muito. agradece. Só tem mais 30 segundos para concluir, porque tem mais gente na fila. Então, acredito muito que tudo que eu tenho feito, mesmo o Pão e Circo armado, literalmente um circo armado, ele vai ficar na história e vai ser esquecido, porque lá na frente outros vão precisar de coisas que me solicitam todos os dias e eu tenho certeza que tem muita gente agradecida. Então, o trabalho não pode ser voltado com glamour, ele tem que ser voltado com eficaz. Obrigada, boa noite. Luciana. Obrigada mesmo, porque me levantou o astral. Hoje eu estava caidinha. Luciana, a gente que já ficou amigos, eu quero te dar uma sugestão. Tenta não deixar o que os outros vereadores andam fazendo, não deixa eles tirarem sua energia. Porque o que eles andam fazendo não depende da senhora. Se eles cometerem crimes, a senhora tem que denunciar. Se eles, infelizmente, não fizerem nada ou ficarem omissos no papel deles, infelizmente é algo que o povo vai ter que observar. A senhora continua fazendo o seu trabalho, continua fiscalizando, porque o que vai dar resultado mesmo é o que a senhora está fazendo. A senhora e os vereadores que trabalham de verdade. Não fica muito preocupada com os que estão fazendo esse tipo de coisa, porque, no fundo, é o que a evolução deles permite nesse momento. Eles não têm condições de fiscalizar, talvez, de ler um projeto de lei e entender o que é escrito ali. Então, tomara que chegue um dia que eles vão dar conta. E tomara que o povo da cidade também consiga estar sempre elegendo vereadores que consigam fazer os papéis dos vereadores. Mas não deixa isso tirar a sua energia, não, porque a senhora tem muito a fazer, tem muita coisa boa para realizar.
e vai lidando com a realidade. Infelizmente, essa realidade aí não é só da É, sua não, cidade. na verdade não me chateia, na verdade é um aprendizado, né? Porque a gente vai ganhando força para tomar atitudes devidas, né? Como eu já Uhum. disse, em situações aquela questão de médicos, enfim. Quando você ganha força e conhecimento, não tem que temer, né? E então eu estou aprendendo com os erros deles, né? Excelente, Isso é viu, muito Luciano? bom. E é Ó, óbvio muito que não obrigado. me chateia, chatear não, mas num determinado momento eu não tenho paciência para ouvir pessoas leigas Não falando tenha, ele é o não máximo. tenha. Mas Não gaste seu tempo ouvindo. Não gaste seu tempo. Nena, Desculpa, vai, não, Priscila. não. Tá? Não, mas é isso mesmo que o doutor Caio ia dizer, não. Quando a gente presta muita atenção lá no que o outro está fazendo, a gente se foca no que a gente tem que fazer. E daí acaba dando um probleminha ali que você fica estressada, acho que não, mas não rola, não vale a pena. Não vale a pena. É isso aí. Um beijo para Lu, vocês. agradeço a participação. Até mais, eu tenho mais uma pergunta aqui de um vereador que me mandou. E tem o Pedro também, daqui a pouco ele vai querer entrar para Sim, eu terminar. não sei se. Obrigado, Pedro. Luciana. Vamos lá, Pedro, estou te esperando. Obrigada a Obrigada, vocês. Boa Luciano. noite. Aqui, eu não estou conseguindo subir o Boa chat. noite. A senhora consegue ver quem mandou as duas últimas? Tem um vereador, acho que está de paletó azul. Eu vou fazendo uma aqui que eu recebi pelo WhatsApp, que ele está Isso. acompanhando nós, mas está no O WhatsApp nome dele também, começa tá? com A? Não, né? Ele. Então, Não não, vou dizer o porque... nome. Tem um concurso aberto, mas será que a prefeitura ela pode contratar uma terceirizada para fazer um determinado serviço? Nossa, quer tentar essa? Deixa comigo. Mesmo com concurso aberto, olha só, vereador. Tu tem que ver primeiro a análise do procedimento do que está acontecendo na prefeitura. Porque quando você realiza um concurso, nós, na minha Câmara, onde eu atuo, estamos em processo para a contratação de uma empresa de concurso público. Esse é um processo de licitação. O processo de licitação tem um prazo. Todos eles têm prazo. Tem prazo para contratação, tem prazo para buscar valores, enfim. Como a prefeitura faz toda a administração dentro do município, ela não pode ficar sem as pessoas que limpam, então. Pode ser que ele tenha fundamentado, então, essa contratação de terceirizada, enquanto o processo de realização do concurso público esteja acontecendo. Eu estou olhando pela melhor das hipóteses. Exato. Não estou vendo com maus olhos, tá bom? Mas, de todo modo, enquanto se realiza o processo de licitação, o processo do concurso público, entre prova, recurso, data de prova, até nomeação dos servidores, existe um tempo. Existe um tempo que tem que ser cumprido por lei. Então, pode ser que a prefeitura, nesse caso, ele tenha contratado, então, os temporários para que supra, né, esse período. Porém, isso mesmo Doutor, que a senhora disse, muito bem responder? falado, e a gente precisa separar duas questões. Nós estamos falando de uma contratação de uma empresa ou nós estamos falando de contratações temporárias de seres humanos com vínculo direto com a administração pública? Se o concurso já tiver sido homologado, tudo certo, e houver candidatos aptos a serem nomeados, não é permitido haver contratação temporária havendo servidores aptos para as vagas que foram ofertadas. Então, vamos pegar um caso bem claro aqui. Ó. Imagine que eu fiz um concurso para motorista e ofertei 3 vagas. Já temos o concurso todo certo. Vamos pegar o caso que a doutora Priscila falou. O concurso ainda não está pronto. Ele está em andamento. Se ele está em andamento ainda, nós temos que aguardar, temos a necessidade, dá para defender uma contratação temporária por enquanto, até chegar a hora certa. Que ainda fosse de processo seletivo simplificado. Mas vamos lá. Nós já temos o concurso, já temos a lista dos classificados. E nós temos 3 vagas hipoteticamente. Exatamente. Essas 3 vagas eu preciso preencher com pessoas do concurso. Eu não sou obrigado a preencher as vagas do dia para a noite. Eu tenho prazo da validade do concurso para preencher as vagas. Por exemplo, eu posso chamar o primeiro agora e esperar um bom tempo até chamar os próximos. Eu posso chamar no último dia da validade. Ou eu posso prorrogar o concurso por igual período
e chamá-los lá no último dia. Vamos supor que eu fiz o concurso para ter validade de 2 anos, eu posso prorrogar por igual período, ele pode ter validade de 4 anos. Então vamos supor que no primeiro dia eu chamei o primeiro lugar e os próximos eu estou enrolando, porque eu não sou obrigado a chamá-los antes do concurso vencer. Agora, tem um detalhe. Tendo essas pessoas, eu sou obrigado a chamar nessa ordem. Se eu precisar de mais um motorista, eu não posso contratar temporariamente ninguém. Eu sou obrigado a chamar o próximo do concurso, porque existe a vaga. Se existe a demanda temporária, eu vou ter que contratar vou ter que nomear o próximo. Isso é um fato. Agora, vamos supor a seguinte realidade. Eu já chamei os 3 classificados, já preenchi as vagas. E agora um deles vai sair de férias. Quem que eu vou colocar para cobrir as férias? Eu vou chamar o próximo, vou dar posse para o quarto? Não. Você não precisa de 4, você precisa só de 3. Mas você pode fazer uma contratação temporária do quarto, apenas como contratação temporária, pergunta se ele quer, não quero, então chama o quinto, não quero, chama o sexto, e assim sucessivamente até achar alguém que queira, dentro da fila, para poder ser contratado temporariamente, sem expectativa de ganhar estabilidade. Contratado temporariamente. Então, espero que a gente tenha conseguido dar uma ideia geral sobre isso. O que você não pode ter é pessoas aguardando no concurso, dentro das vagas ofertadas, e houver outras pessoas contratadas temporariamente fazendo aquele serviço. Isso é errado. Pronto, falei bastante. Ai, tá ficando bom, tá ficando bom. Espero que vocês entrem nas quintas-feiras. Tá ficando boa. Tem outra pergunta agora do Pedro. Pedro, quer entrar conosco aqui no nosso bate-papo e fazer essa pergunta ao vivo? O Lucimar ainda está aqui. Lucimar. Está pendurado aqui, Lucimar. Manda um oi, Lucimar. O Gilberto está na área aí. Boa noite, Gilberto. Júnia Gonçalves. A senhora é vereadora, Júnia? Conta pra gente de qual cidade. Luciana Tavares, qual que é a sua cidade? Gilberto de Rodeiro tá na nossa live. Luciana, deixa eu ver, a Luciana também solicitou. Vamos ver quem vai entrar. Eu vou aceitar, Aceite. Luciana, vamos ver. Já deu 1h15, a gente tá bem de... Uau! Aqui o Pedro, não sei se o Pedro... Aqui. Oi, Luciana. Luciana, tá ao vivo. Boa noite. Oi. Não, era só essa questão mesmo, que eu fico envolvida com a iluminação pública na minha rua residencial, que eu sempre peço, aí eles falam, não, mas esse caso você deveria tá procurando a prefeitura para resolver a questão da iluminação. Qual que é a sua cidade, Luciana? Esplendor. Qual cidade? Bairro Resplendor, cidade de Igarapé. Senhora de Igarapé, bairro Resplendor, entendido. Isso. Olha só, a substituição de lâmpadas na via pública é um serviço de manutenção, é responsabilidade da prefeitura. Então a senhora pode acionar, existe um número, nesse caso eu sei, de WhatsApp, que a senhora vai abrir um protocolo e a empresa tem 5 dias úteis para promover a substituição. Agora existe uma questão. A lâmpada está queimando, isso aí é o efeito de um problema. Será que está dando problema no fornecimento de energia elétrica? Será que o problema é um transformador que está com problema? Enfim, isso merece ser apurado. Nesse caso, vale a pena até chamar um vereador. Depois eu vou te passar no chat aí o contato do Rafael, que é um vereador muito bom, que poderá te auxiliar. Tá bom, Luciana? Obrigado pela sua audiência aí. Sucesso e tudo de melhor. Obrigado, viu? Um abraço. Acompanha nós aí, tá? Sim, pode deixar. Informação sempre é boa. Correto. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. O Lucimar. Vamos ver se a gente... O Pedro vai ter que sair. Oi, Luciana. A senhora está aqui ainda, Luciana. Tem que... A gente já pediu licença da sala. Vamos lá, Luciana. Tem um xizinho que a senhora aperta em cima aí, ó. Do lado do ao vivo, no canto superior direito. Peraí. Calma aí. Do lado de cima, no lado direito. Aqui? Isso, por aí. Peraí.
Ai, Jesus, Nossa, calma, ao olha só, vivo Luciana. é assim mesmo. Olha, isso. Vamos lá, é o seguinte, olha para a tela do seu telefone, na parte de cima. Isso, deu certo. Obrigado. Isso aí. O Pedro perguntou: o presidente da Câmara pode votar no parecer do veto do jurídico? Pode votar no parecer do veto do jurídico. O presidente vota no parecer? Eu acho que pode votar no veto jurídico, Olha, talvez. votar o veto é uma coisa e o parecer é outra. Como que é no da senhora? Nunca já teve veto, doutora Priscila? Mas eu já respondo, eu acho que pode, Então, viu? Eu no penso que nosso. pode, mas deixar a Priscila falar primeiro. Então, eu não sei se segue a regra dos demais votações que o presidente. Eu tenho que analisar essa questão, Mas confesso. Se o presidente só vota em caso de desempate, para para a desempatar. questão do Agora veto, tem duas questões. desculpa, doutora. Pode falar, Para a pode falar. questão do veto, é importante a gente lembrar que existe um quórum qualificado. Para se derrubar um veto, Exatamente. via de regra, vai ser necessária ou a maioria absoluta ou 2/3. Conheço os dois parâmetros, a gente vê na Constituição que fala de maioria absoluta, mas nos municípios eu sinceramente vejo 2/3 como regra geral. A senhora sabe como está no regimento da senhora? Tá 2/3 ou... Também nunca precisou, né? É, Possivelmente, nunca mas precisou, possivelmente dois mas quando terços. fala de maioria qualificada, via de regra, o presidente vota na maioria qualificada. Vai estar escrito isso no regimento. Porque caso ele não votasse, nós teríamos uma dificuldade ainda muito maior para obter um resultado X ou Y no resultado final. Então, os presidentes votam, via de regra, quando a gente tem empate e quando a gente precisa de quórum qualificado, sendo que a sua presença é computada de qualquer maneira para fins de quórum para início da deliberação. Agora, o parecer foi uma boa pergunta, porque via de regra ele não vota Essa nada. questão. Ele nunca vota. Pois é, mas Que pergunta boa, hein? Deu Ai, briga isso? socorro. Não, foi boa a pergunta, porque assim, eu também vi uma análise num grupo aí de assessores jurídicos da Câmara que aconteceu uma situação que o parecer do jurídico a respeito de determinado assunto foi para votação em plenário. Uhum. O parecer do jurídico, não o parecer da comissão? Parecer Uau, que do jurídico. responsabilidade, hein? Eu não me manifestei no grupo, obviamente, mas não, né? Quem que tem a É, capacidade para dar o eu também. parecer? Não vai por Não, deliberação política o normalmente é parecer. copiado do jurídico, ele que faz, mas não é ele que assina. Não, mas Nada a não. ver. Mas nesse caso, votar o parecer do veto do jurídico. Eu quero me posicionar, eu tenho uma opinião. A minha opinião é a seguinte: Vai lá, vamos pegar o se regimento posiciona. interno e vamos ler qual é o quórum para votação do veto. Em qual situação que o veto pode ser derrubado? Eu ouso arriscar dizer que vai estar escrito que precisa de 2/3 dos votos. E lá no seu regimento também vai dizer que ele precisa votar quando houver o quórum qualificado. E a votação do veto engloba a discussão do parecer. Discussão do parecer, votação do parecer, votação do veto. Para mim, isso tudo Isso. é um complexo que engloba todas essas etapas. Não se separa a votação do veto do assunto votação do parecer. Embora sejam etapas diferentes, estão dentro de um mesmo sistema. Então, eu defendo que o presidente tem que votar também o parecer sobre o veto. É como voto, nobre relatora. Obrigada, doutor. A Júnia respondeu que ela disse que ela não é vereadora, mas ela é de Lagoa Dourada, Oi, Minas Gerais. Júnior. Doutor, eu acredito que não tem mais pergunta Tinha nenhuma. duas que o nosso colega que estava online aqui, mas ele já saiu, deixar para quinta que vem, que eu também não consegui. Oi, Jucenário, boa noite. Não estou conseguindo lembrar a pergunta que ele mandou. Só me dá um minuto, deixa eu olhar rapidinho aqui a pergunta que ele mandou. Talvez minha tela vai ficar escura. A gente pode responder também na É quinta que melhor, vem, já deu doutor. pergunta Deixa no demais suspense. também, né? Daí ele É, participa, daí então isso beleza. aí. Vamos deixar para quinta. Ó, Nós estamos aqui online na segunda, na e eu e a terça, doutora, na quarta, na a gente vai quinta. fazer assim, ó. Então, A pessoal, gente está fazendo ao vivo e online. Quem quiser a resposta, a gente espera também que fique ao vivo e online conosco, né?
A gente está dando o nosso tempo em troca de informação para vocês, então a gente espera que a pessoa faça a pergunta. A não ser um caso que dê problema na conexão, né? Doutora Priscila, muito obrigado. Segunda-feira tem café com vereadores ou não? Obrigada a você. Isso, tem café com vereadores. E assim, eu acho que a gente já tem um vereador, eu vou colocar um post aqui. E logo mais também eu vou participar, eu vou colocar uma perguntinha que nem eu fiz no começo dessa semana de quem queria participar da live. Beleza. Tem uma pessoa, Júnior, é legal mandar os funcionários contratados para contratar outros? Olha, eu não acho Não legal. pode nem ter. Sendo eu funcionária pública, não gosto. Não, mas nem recomendo. É ilegal porque, Júnior, contratações temporárias de funcionários... Ó, vamos fazer um trato. Se a senhora fizer a pergunta ao vivo, a gente responde ela aqui. Isso aí, vem, Júnior, vem participar com nós. A senhora nós. entra na nossa live aqui e a gente responde. Vamos lá. 1 minuto para a senhora conectar. Quer entrar aqui com nós? Vamos lá, doutora Priscila, tenta chamar ela. Nós ia A finalizar. gente já estava dando tchau, já estava fechando a porta aqui. Mas se a senhora entrar aqui, a gente responde essa. Só porque a gente já fez 15 lives hoje e a gente está... A Priscila tem que passear com o Jaspion. Ele está... É o mascote. O nosso mascote sensato. Ah, Júnior, bem... Eu acho que a Júnior não vai participar, mas não tem problema. Então, doutor, o que tu acha? Vamos de maneira muito simples. É legal mandar funcionários contratar... A gente tem que separar 3... Não, vamos lá, vou parar de usar copos para ganhar mais tempo. É o seguinte, existem os servidores efetivos, que são aqueles que fizeram o concurso, e existem os servidores comissionados, que são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. O prefeito ou a prefeita escolhe quem eles quiserem colocar para os cargos de direção, chefia ou assessoramento, menos os seus próprios parentes, para não configurar o nepotismo. Nesses casos, existe um mau hábito, um hábito horrível, que muitos prefeitos pegam os contratos temporários, fingem que esquecem que eles são temporários e tratam como se fossem cargos comissionados. O contrato temporário, o certo é que ele seja preenchido com base em critérios de impessoalidade, transparência, processo seletivo, mas o prefeito acaba colocando nos contratos pessoas que apoiaram ele na campanha. Isso é errado, é improbidade administrativa, é um atentado contra a República, mas acaba acontecendo em muitos lugares. E acaba que quando um prefeito ganha, ele acaba mandando embora as pessoas que estavam contratadas pelo prefeito antigo, porque ele quer colocar o grupo dele ali, para ele ver se aquele grupo dele mantém ele no poder, vota nele de novo, pede voto para ele, enfim, etc. Isso é errado, é crime, é improbidade, mas não pelo fato de estar tirando e colocando novos, e sim pelo fato de estar usando os cargos de contrato como se fossem cargos comissionados. O certo é fazer processo seletivo, e o mais certo ainda é fazer o concurso público para que esses cargos sejam preenchidos por servidores efetivos. Ah, mas servidor efetivo não trabalha. Doutora Priscila, a senhora é servidora efetiva? Eu também. Sou. Eu também. E trabalho. Também trabalho. O pessoal que trabalha comigo também trabalha. Então, é lenda. Se tiver servidor efetivo não trabalhando, a culpa é do prefeito que não mandou embora ainda. Tem como mandar embora. Outra lenda, tema para uma live no futuro. Agora eu paro de falar porque eu já estou... falando demais. Doutora Priscila, muito obrigado pela parceria e boa noite. Isso aí, boa noite, guarde palavras e conhecimento para a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Júnior. Tchau, pessoal.